Fala galera, bom dia! Ou não tão bom assim, né? Depois de 4 anos conturbados aí, desde a Copa do Mundo de 2022, seleção brasileira continua aí, né, em busca do Hexa. Embora a gente conseguiu aí o Hexa tentativa, né? Meu pai amado. Eu tinha uma certa confiança, cara, na seleção brasileira, mas aquela confiança desconfiada, porque a gente tem visto como que tem mudado o futebol europeu, futebol asiático aí, tem vindo com força. é, Até alguns países que a gente nunca imaginava jogar de igual para igual, né, com um time grande. A Argentina passou um certo sufoco contra o time do Cabo Verde, né, foi prorrogação e tal. Mas, cara, a seleção brasileira jogou com um time que dependia de apenas um cara, Erling Haaland. Mano, tentaram neutralizar ele o jogo inteiro. Até conseguiram por um certo período, né? Mas é aquilo. O Haaland precisava de uma bola. Ele recebeu duas. Lá ele. E aí, cara, ele fez. Ele fez, pô. Decisivo. Seleção brasileira não tem, há muito tempo, um cara que decide jogo. Porque falar que o Neymar decidiu algum jogo para a seleção brasileira é complicado, porque a lei dependência, né, que houve por muitos anos no Brasil, é complicado. Aí você pega uma Inglaterra que tem um time bem mais interessante, né, do que a seleção brasileira. E mesmo assim passou sufoco ontem no jogo contra o México, né? E principalmente quando teve um jogador expulso. Mas, cara, falando totalmente aqui da seleção brasileira, né, que é o nosso foco hoje aqui, vexame. Vexatório o Brasil perder para a Noruega. A Noruega teve uma campanha, claro, excelente lá durante as eliminatórias europeias, mas mesmo assim, cara, os caras cintura dura, meu amigo. E o Brasil, aos 10 minutos ali, teve aquele pênalti, cara. Mano, você não pode errar em Copa do Mundo. Eu tava vendo um jogo pela TV Casé e o pessoal já tava comentando: Copa do Mundo é um erro, cara. Você cometeu um erro e já era todo o seu planejamento do ano. O... Aí o Brasil deixou a Noruega jogar, porque a Noruega, 66% de posse de bola é brincadeira, onde a posse de bola deveria estar com o Brasil, né, cara? A seleção brasileira vacilou nesse quesito, rapaziada. E aí, moleque, se você não ficar correndo atrás da bola, uma hora os caras vão achar. E aí, aos 79, o jogador veio pela lateral esquerda, lançou, cruzou para a área e o Haaland fez o gol que ele sempre faz. Ele se antecipa ao zagueiro, né? Aquele gol que ele é alto, né? Exímio cabeceador, dificilmente ele erraria o gol e ele fez. O segundo gol da Noruega, eu acho que era mais defensável. O segundo gol da Noruega, o Haaland chutou de fora da área. O Danilo fechou mal. O Alisson é chutar nele e é gol, né? Você chutou, o Alisson não defende. Passa tudo, cara. Passa tudo. E quando ele defende é porque o jogador chutou errado. O adversário chutou errado. Alisson não é para a seleção brasileira, assim como muitos jogadores, Douglas Santos, da seleção brasileira, Danilo, cara, os dois Danilo, mano, o que esses caras estão fazendo na seleção brasileira? Não, e ficou caras interessantes fora, né? Igor Thiago foi convocado, jogou um jogo, fez o quê? Nada. Mano, o Brasil, cara, não pode depender só da camisa amarela, gente do céu. O Brasil já não é mais isso, cara. Hoje você tem. A turma fala assim: ah, a camisa tem peso. Tem. Mas só isso, mano. Não vai ganhar a Copa do Mundo, cara. Se você não tiver uma seleção com força, um time que com pelo menos 4 jogadores ali acima da média, você não ganha a Copa do Mundo. A Noruega vai chegar longe na Copa? Não sei. Porque já chegou longe, na verdade, né? E vamos ser bem sinceros: nós perdemos para um time que não vai para a Copa do Mundo há 28 anos, né? Há mais de 20 anos, cara. Perdemos para uma seleção que não disputa a Copa do Mundo, mano, há muitos anos. Quase o mesmo tanto que o Brasil tem de fila,
é o que a Noruega tinha de não entrar em Copa do Mundo. Ela foi a última Copa em 98. E a Noruega mantém o tabu, né? De ganhar do Brasil, e o Brasil não ganha da Noruega de jeito nenhum. É insano, cara, pensar nisso. E, meu, eu tô aqui atônito ainda. A gente queria, mesmo com um time ruim, ganhar a Copa do Mundo. Ainda mais a gente que viveu uma época que a seleção brasileira tinha 5 ou 6 caras aí acima da média, né? O Brasil de 2006 acho que foi a última seleção que poderia ganhar a Copa do Mundo. Porque nem a de 2010 poderia ganhar, cara. Porque se bem que a de 2010, se o Dunga não fosse o Dunga e tivesse levado o Neymar e o Ganso, talvez tivéssemos uma chance. Mas foi o que aconteceu, galera. O Brasil deu tchau, né, para a Copa do Mundo. Vexatório a participação do Brasil na Copa do Mundo. Um sufoco tremendo para ganhar do Japão. E é isso, rapaziada. Agora é esperar mais 4 anos, né, e ver o que a gente faz. O Ancelotti não conseguiu resolver a seleção brasileira, até porque não é técnico, cara. Eu sempre falei que a seleção brasileira não é questão de técnico. A seleção brasileira é uma questão de time. Não tem time. Essa é a realidade. Não tem time, cara. O Cabo Verde tá jogando melhor que a seleção brasileira, pô. Você não pode deixar a bola com o adversário, cara, daquele jeito, você tem que jogar. Aí o que eu vi a análise do jogo ontem era o quê? A Noruega tava jogando sozinha em campo, pô. A maior parte do tempo, o Brasil pegava a bola, a Noruega tomava. E a Noruega ia, quando ela tinha a posse da bola, ela ia pro ataque. Só não teve mais, né, no primeiro tempo e ali, porque algumas coisas aconteceram durante o jogo e o pessoal conseguiu marcar o Haaland, que é a única peça que a Noruega tinha, é decisiva, ao contrário do Brasil. Bruno Guimarães não converteu, não foi decisivo, não bateu o pênalti péssimo, não fez o gol. O Endrick, cara a cara com o goleiro, me perde o gol, pô, não pode. Tá, não vou queimar o garoto, né? 19 anos e tal. Só que a responsabilidade é dele de fazer o gol, pô. Ele tinha que driblar o Nyland. E não driblou, não fez o que tinha que ser feito. E o Brasil tá fora da Copa do Mundo, rapaziada. Mas é isso. Vamos torcer que para daqui mais 50 anos, até 2030, a gente traga o Hexa, né? Porque tá difícil. Mas o Brasil ainda vejo esperança para os próximos anos, né? Temos uma geração aí que vai dar a volta por cima e pode ser a geração que vai ganhar a Copa do Mundo. Galera, muito obrigado quem ouviu esse vídeo até agora, quem me aturou até agora aqui falando abobrinha. Deixa o like, se inscreve no canal. Se possível, hype o vídeo, se aparecer a opção para você. Deixa o hype que ajuda demais aqui pra gente. Valeu, galera. Tchau.